O salão da antiga fazenda estava deslumbrante, coberto por um mar de flores brancas. Cortinas finas dançavam ao sabor do vento e um piano suave criava uma atmosfera de sonho. Era o casamento mais aguardado da cidade. A união entre Helena, filha do poderoso empresário Augusto Moreira, e Eduardo, o herdeiro de uma das famílias mais tradicionais da região. Por fora, a cena era de um conto de fadas, mas por dentro, o coração de Helena estava em completo silêncio. Ela não amava Eduardo, nunca amou. Aquele casamento era um arranjo, uma fusão de negócios selada entre as duas famílias. A união garantiria contratos, investimentos e um futuro financeiramente estável para ambos. Casamentos são alianças, não contos de fadas, repetia o pai de Helena. E ela, resignada, apenas fingia concordar com a cabeça. No entanto, havia alguém que sabia a verdade, que entendia o vazio em seu olhar. Rafael, o padrinho e melhor amigo de infância do noivo. Rafael era o completo oposto de Eduardo. Um homem simples, espontâneo, dono de um sorriso tão sincero que parecia capaz de iluminar até os dias mais cinzentos. Ele tinha trabalhado duro por tudo o que conquistou, e mesmo sendo apenas o amigo do noivo, era querido por todos. Nos bastidores daquele casamento perfeito, algo começou a mudar. Eduardo, sentindo o peso da pressão da família e dos negócios, fez uma confissão a Rafael. "Eu não amo Helena, Rafa. Eu não consigo continuar fingindo." "Mas é o seu casamento", respondeu Rafael completamente surpreso. "As pessoas estão esperando você lá." "Eu não consigo", insistiu Eduardo com o olhar perdido. "Você não entende? Existe outra mulher. E se eu subir naquele altar, estarei acabando com a vida de todos, inclusive a dela." O tempo passava depressa. A cerimônia estava prestes a começar. Os convidados já ocupavam seus lugares, os fotógrafos ajustavam suas câmeras e Helena, em seu vestido branco imaculado, olhava para o espelho, tentando encontrar no reflexo uma coragem que não possuía. Do lado de fora, a tensão crescia. O noivo havia sumido. Ninguém sabia onde ele estava. Rafael tentava contornar a situação, mas o pânico já se instalava. O pai de Helena começou a desconfiar e os organizadores corriam desesperados pelos corredores. Foi então que Eduardo, completamente transtornado, arrancou a gravata, olhou para o amigo e disse com a voz firme: "Rafa, eu vou embora. Agora." E antes que Rafael pudesse fazer qualquer coisa para impedi-lo, o noivo fugiu. O caos se instalou imediatamente. "Onde está o noivo?" gritavam os padrinhos correndo de um lado para o outro. O pai da noiva, furioso, ameaçava cancelar tudo, enquanto a equipe de cerimonial já discutia como abafar o escândalo iminente. Foi nesse momento de desespero que Rafael, movido por um instinto inexplicável, tomou uma decisão impensável. Ele pegou o paletó de Eduardo e o vestiu, ajeitou a gravata no pescoço, respirou fundo, sentindo o coração acelerar. "Eu não posso deixar que ela passe por isso sozinha." Quando a marcha nupcial começou a tocar, cada passo que ele dava em direção ao altar parecia pesar uma tonelada. Os convidados se levantaram, encantados com a entrada do noivo. Naquele instante, ninguém percebeu a troca. Afinal, os dois tinham um porte físico parecido, e a emoção do momento escondia qualquer detalhe. Helena, ao vê-lo se aproximar, sentiu algo estranho. Aquele olhar não era o mesmo. Enquanto o padre iniciava as palavras da cerimônia, ela não conseguia desviar os olhos do homem à sua frente. As mãos dele tremiam um pouco, mas seu olhar era firme, carregado de algo que ela jamais vira em Eduardo, uma sinceridade profunda. "Você promete amá-la, respeitá-la e protegê-la todos os dias da sua vida?" perguntou o padre. Rafael hesitou por um segundo. Então, com a voz embargada pela emoção, respondeu: "Prometo." Aquelas palavras ecoaram no coração de Helena como um sussurro divino. Por um instante, ela sentiu algo despertar dentro de si. Algo que ela acreditava estar morto há muito tempo. E quando o beijo foi pedido, Rafael apenas encostou os lábios suavemente na testa dela, num gesto de puro respeito e carinho. O salão inteiro explodiu em aplausos, sem sequer imaginar que aquele casamento não era real. O destino acabara de ser completamente reescrito. Mas a verdade, cedo ou tarde, sempre vem à tona. A festa estava em seu auge. As luzes brilhavam, as taças de champanhe tilintavam e todos os convidados elogiavam a beleza do casal. Helena sorria mecanicamente, mas por dentro algo pulsava de uma forma diferente. O homem ao seu lado não se comportava como Eduardo. Ele não era frio, não era arrogante. Pelo contrário, ele parecia vivo. Enquanto dançavam a valsa, Helena finalmente olhou fundo nos olhos dele. "Você está
Diferente hoje, ela disse com um sorriso curioso. Rafael desviou o olhar, tentando esconder o nervosismo. Talvez porque hoje seja um dia importante. Sim, mas é mais que isso, ela insistiu. Ela o conhecia o suficiente para saber que Eduardo jamais diria algo tão simples e verdadeiro. Pouco depois, um dos padrinhos que sabia da fuga aproximou-se de Rafael e sussurrou aflito. O que você fez, cara? O Eduardo fugiu e você entrou no lugar dele? Rafael apenas fez um sinal pedindo silêncio. Depois eu explico. Eu não podia deixar ela ser humilhada na frente de todos. Mas era tarde demais. O boato já começava a se espalhar como fogo em palha seca entre os convidados. Alguns cochichavam, outros lançavam olhares desconfiados. Helena, sem entender o motivo daquela estranha movimentação, começou a se sentir cercada por um mistério. Horas mais tarde, com o salão já mais vazio, ela decidiu que precisava encarar a verdade. Eduardo... Sim? Respondeu Rafael, ainda tentando manter o disfarce. Olhe para mim. Ele levantou o olhar, e naquele instante o mundo dela desabou. Helena reconheceu. Aqueles não eram os olhos de um homem que a via como um contrato de negócios. Eram os olhos de alguém que a amava em silêncio. Rafael? Sua voz saiu como um sussurro. Ele ficou imóvel, sem palavras, o coração parecendo preso na garganta. Por quê? Ela perguntou com os olhos cheios de lágrimas. Por que você fez isso? Rafael respirou fundo, finalmente reunindo coragem para dizer a verdade. Porque eu não suportei te ver sofrer. Eu vi você vestida de branco, pronta para se entregar a um destino que não escolheu. E ele fugiu. Eu não pensei, Helena. Eu só quis te proteger. Ela chorou em silêncio, uma mistura de emoções tomando conta dela. Não sabia se ria, se gritava, se o abraçava. Mas uma coisa era certa. Pela primeira vez na vida, alguém tinha feito algo por ela. Não por interesse, mas por amor. Nesse momento, o pai de Helena, furioso após descobrir a troca, invadiu o salão exigindo explicações. Isso é uma vergonha. Você desonrou o nome da minha família. Mas Rafael se manteve firme. Eu só impedi que ela fosse humilhada diante de todos. O verdadeiro noivo fugiu. Eu fiz o que nenhum de vocês teve a coragem de fazer. Dei a ela um pouco de dignidade. Helena então se colocou entre os dois. Pai, chega! Eu não vou mais viver conforme as suas decisões. Eu nunca quis esse casamento. E se alguém teve coragem de me defender, foi ele. A sala inteira ficou em silêncio. O vento balançava as cortinas como se o próprio destino assistisse àquela cena. O pai, envergonhado, apenas se retirou. Helena olhou para Rafael, ainda sem conseguir acreditar em tudo o que tinha acontecido. Você arriscou tudo por mim. Eu não esperava nada em troca, respondeu ele com um sorriso triste. Mas se um dia você quiser começar algo de verdade, sem véus, sem mentiras, eu estarei aqui. Ela sorriu com os olhos ainda marejados. Então talvez o casamento que começou errado tenha terminado do jeito certo. Alguns meses depois, a mesma fazenda foi palco de outro evento. Desta vez, mais simples, mais íntimo, sem luxo ou fotógrafos. Apenas dois corações livres, finalmente unidos. Helena caminhava até o altar com um buquê de margaridas, e agora ela sabia exatamente quem a esperava lá. Diante dela estava Rafael, o homem que trocou de lugar com o noivo. E acabou encontrando o seu verdadeiro e único amor. Gostou dessa história? Ela nos mostra que, às vezes, os maiores atos de amor são aqueles que ninguém planejou. Se você se emocionou, deixe seu like, compartilhe com alguém especial. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Muito obrigado por assistir e até a próxima.